Vamos lá. Olá, como é que vai? É prazer revê-los. Quanto tempo? Aquela falsidade das filmagens, né? Fala aí, Vânia. Quer falar, Vânia? Fala aí. Professor, porque a Eva me colocou no grupo agora, então as postagens que o senhor fez anteriores, eu não tenho. Ah, Aí eu, depois eu você pode coloco de repetir. novo, eu mando de novo. Tem outros também que entraram agora. Eu coloco de novo, não tem problema não. Tanto de Obrigada. AT ou NT, eu coloco lá no grupo. Pode deixar. Do AT eu estava, mas nesse ela se equivocou e colocou agora, Ah, tá? tá. Eu coloco, eu mando, pode deixar. Assim que a gente acabar aqui, eu Obrigada. mando lá no grupo, tá bom? Então, gente, o que acontece, né? Nosso trabalho em exegese do novo, semelhança com o antigo, é tradução do texto original, mas passando pela a mesma linha, né? Mesma linha de trabalho. A sua perspectiva, se ela é fundamentalista, dogmática, histórico-crítica ou político-social, vai influenciar. Então, a exegese, ela não é apenas uma tradução, mas ela é também uma interpretação. Então, esse é o nosso grande desafio, tanto no antigo como no novo, né? É fazer uma exegese o mais próximo do texto possível, que é um desafio sempre. Não há Bíblia que não tenha interferência de quem traduz, porque toda tradução é uma interpretação. E a gente vai estar usando muitos textos. O diferencial na questão do Novo Testamento é também a questão literária, os gêneros literários, que são diferentes do Antigo Testamento. Por exemplo, o Evangelho, né, os 4 evangelhos, eles são um gênero literário peculiar, específico. Então, quando nós vamos fazer a exegese desse gênero literário, nós temos que levar em conta, né, que estamos fazendo a exegese não é de uma biografia. Né? Evangelho não é uma biografia sobre a vida de Jesus. O Evangelho é um relato sobre a missão de Jesus. Então, quando a gente traduz, interpreta, aplica os sentidos, isso tem que ser levado em conta. Então, as histórias sobre as poucas histórias sobre a infância de Jesus que nós temos nos evangelhos canônicos, elas têm que ser entendidas como perspectivas de cada autor, de cada comunidade, de cada grupo, né, que escreve esses textos. Por quê? Porque não é uma biografia. Então, a exegese desses textos não pode ser entendida simplesmente como um relato fidedigno sobre cada coisa que aconteceu na vida de Jesus. Um exemplo que nas aulas do Novo Testamento nós já comentamos e conversamos várias vezes, desculpa, é a questão da crucificação. No texto, nos textos sobre a crucificação, tem texto. Jazete, o seu áudio está ligado aí. Quer falar? Ou... Não, quero não, Ah, desculpa. tá. Nos textos sobre a crucificação, tem um que os dois ladrões escarnecem de Jesus e tem um que um ladrão defende e o outro escarnece. O que realmente aconteceu na crucificação? A gente não sabe. Textos sobre a bem-aventurança, né? São textos diferentes, né? São textos mais, tem um mais curto, um mais longo. Então, qual é, né, o texto que Jesus falou? Textos sobre a genealogia de Jesus, né? São diferentes. Então, isso tem que ser levado em conta. Se eu acho que o Evangelho é uma biografia, há um problema. Agora, se eu entendo que cada um desses textos é um relato para uma comunidade específica, com base em testemunhas, documentos diferentes,
né, com objetivos diferentes, então vai dar para entender como eu posso trabalhar cada um desses textos. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o pobres de espírito, né, no texto de Mateus e no texto de Lucas. No texto de Mateus é bem-aventurados os pobres de espírito. O termo pitokoi to pneumati, em grego, vai significar ali a ideia de desapego. Então, nas bem-aventuranças de Mateus, feliz aquelas pessoas que são desapegadas. Felizes aquelas pessoas que não se preocupam com o status, com o bem material, com as posses, com o poder. Então, nas bem-aventuranças de Mateus, a felicidade vem pelo desapego. Então, quando eu leio o texto de Mateus nas bem-aventuranças, a ideia é o que eu preciso fazer para ser feliz. Então, ser desapegado, ser justo, né? Ser alguém que clama por justiça, né? Que fica indignado com a maldade e coisas desse tipo. Já em Lucas é pitokoi to pneumati, pitokoi, bem-aventurado, Macarios pitokoi, bem-aventurados os pobres. Em Lucas, o pobre é feliz. Não é um apelo à pobreza, não é um discurso socialista ou marxista, mas é dizendo que a felicidade do reino é para todos, inclusive para o pobre, que naquela época era uma classe marginalizada, desmerecida e que não tinha, né, obviamente, nenhum valor. Assim como hoje, assim como em qualquer época. Mas a bem-aventurança de Jesus em Lucas é um apelo, é um incentivo, é um chamado, é um alerta para dizer o seguinte: o reino é para o pobre. O pobre também tem lugar no reino de Deus, não é só o rico. Imagina pregar a bem-aventurança de Lucas numa igreja da teologia da prosperidade, né? E dizer que o pobre não precisa se tornar rico para ser feliz ou para dizer que Deus está ao lado dele, porque Deus está do lado, inclusive, do pobre, e o reino é para o pobre. Acabou o discurso da teologia da prosperidade. Né? Muitas igrejas, aí, 90% das igrejas hoje, com certeza não pregariam o texto dessa maneira. O cara pode até usar o texto, mas não vai falar dessa maneira que eu estou dizendo. Então, entenda que entender o gênero literário vai influenciar também na interpretação. E é isso que, na exegese do Novo Testamento, a gente vai estar procurando trabalhar. Outra questão, né? A gente tem um gênero literário muito presente no Novo Testamento, que é a epístola e a carta, muitos usados por Paulo, né? O Kimmel faz essa diferença entre epístola e carta, mas outros autores não vão fazer, vão dizer que é tudo a mesma coisa. A diferença estaria na estrutura. A epístola teria, né, saudação, introdução, né, com o meio e o fim, né, e a saudação final, e a carta não teria, né, essa estrutura toda. Seria um texto mais curto, mais objetivo. Por exemplo, o texto de Filemão seria uma carta, né? O texto de Judas também seria uma carta, coisa do tipo. Mas essa diferença, né, nem todos os autores vão concordar. Mas tem que ser levado em conta esse gênero literário. Um exemplo: o que guia a nossa doutrina hoje, como cristãos, são as cartas. Porque as cartas, ou epístolas, são os textos doutrinários. Então, se eu quiser saber qual é a doutrina ideal para a igreja ou para as igrejas hoje, eu preciso estar atento às cartas, né? Eu não posso ir no Apocalipse, porque o Apocalipse não é um texto doutrinário. O que é um texto doutrinário? É um texto que me diz o que eu tenho que fazer, né? O que me dá uma ideia, me dá um comportamento. Um exemplo: o Antigo Testamento não é texto doutrinário para a gente. Ele pode
nos ensinar, nos ajudar, mas não é doutrina. Então, se eu quiser saber como comportar em relação aos dons, eu vou nas cartas, né, aos Romanos, aos Coríntios. Se eu quiser saber como lidar com a questão do dinheiro, né, eu vou lá nas cartas pastorais. Se eu quiser saber sobre como viver o evangelho, eu vou aos Gálatas, né? Então, esses textos são os textos que nos ensinam sobre doutrina. Então, a exegese tem que levar isso em conta, né? Um exemplo bom de um mau uso exegético que eu gosto de usar, e vocês vão lembrar, é 1 Coríntios 13, que vai falar, né, Paulo vai dizer que se não tivesse amor, nada seria. E todo mundo vai usar esse texto no casamento. E o termo amor usado por Paulo ali é ágape, que significa caridade, e não eros, que é o amor entre homem e mulher. Então, esse ágape está dizendo o seguinte: se eu não fizer por caridade, de nada adianta, né? Eu falar a língua dos anjos, eu dar todos os meus bens, porque tudo que eu faço na igreja tem que ser por caridade. O que isso quer dizer? Eu não devo esperar nada em troca. É isso. Dá para usar esse texto no casamento? Não. Por quê? Porque ele está falando sobre o exercício dos dons na igreja. Então, quem tem um dom na igreja deve exercê-lo por caridade. Quando você faz caridade, você não espera nada em troca. E aí, não sei se vocês vão lembrar, eu falei que uma vez eu ouvi um cara pregando na minha igreja, e aí o pastor, né, soube que eu era professor de grego e falou: ah, eu sei que o pastor Ricardo é professor de grego, então eu vou aqui usar o termo grego, e falou ágape. Eu falei, aí eu já pensei assim, vai falar besteira, que a mensagem dele nada tinha a ver com a ideia da caridade. E aí ele falou ágape como se fosse amor entre homem e mulher. Olha, ele traduziu o grego, né, o termo amor, traduziu o termo ágape, mas quando foi aplicar, aplicou de maneira equivocada, relacionando entre o amor com o amor entre homem e mulher. Então, não adianta traduzir, né? A gente tem que entender o contexto, entender como que o termo é usado, a época, o momento, né? Um outro exemplo aí para a gente lembrar, o termo doulos, escravo, usado lá em Romanos 1. Né? Quem era o escravo? Era aquele que não tinha posse, que não tinha querer, não tinha vontade. E Paulo vai usar o termo doulos para falar da relação do cristão com Jesus. Então, o cristão não manda em Jesus, não exige, porque o cristão é escravo de Cristo. Então, o termo doulos, naquela época, tinha um impacto muito forte. Então, o que Paulo queria é realmente incomodar os seus leitores. E não tem esse negócio de mandar, exigir, né, coisas de Deus ou de Jesus. Hoje em dia, né, usar esse termo. Imagina usar o termo escravo numa comunidade onde a maioria dos membros da igreja são negros, né? Isso iria incomodar muita gente, né? Porque entenderiam, né, pela história, né, como que esse termo é cruel, né? Mas Paulo está querendo usar justamente para chocar, não apenas como servo, como a maioria das Bíblias traduzem, né, que ameniza muito o impacto disso. Então, lembre-se, toda tradução ela é também uma interpretação. Então, a gente vai ao longo do semestre, está trabalhando, né, está discutindo aí essas questões para que, de alguma forma, a gente compreenda, né, de que forma o texto está querendo passar a sua mensagem. Um bom lembrete, a gente vai ver isso ao longo das matérias, exegese é extrair o sentido do texto. Né? Quando eu faço exegese, eu estou extraindo o sentido do texto. Eu não estou apenas colocando uma ideia no texto. Não, eu estou preocupado com o que o texto está dizendo. Só que a nossa grande dificuldade, toda tradução é uma interpretação, então todo mundo acaba jogando um pouco de si mesmo nessa leitura. Nosso desafio é tentar diminuir, né, um pouco da gente e deixar o texto falar mais alto. Esse é o grande desafio
de um bom exegeta. Deixar sempre o texto falar mais alto do que aquilo que a pessoa pensa, certo? Então é isso. Então, nossa caminhada vai estar aí, né, partindo dos gêneros, né? Vamos começar pelos evangelhos, mas vamos estar trabalhando aí dessa forma para tentar entender de que maneira o texto pode aí nos ajudar, tirar o máximo possível das influências que nos atrapalham, né, no entendimento do texto. Não é possível tirar tudo, mas tentar pelo menos filtrar o máximo possível. Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Beleza? Então é isso. Então a gente fica por aqui. Eu vou gravar, mando lá para o grupo. E aí o pessoal que não pôde ver, vê depois. Certo? Show. E reenvio lá os materiais. Valeu, depois manda a emenda lá, os materiais. Tá, eu vou reenviar tudo. Eu vou reenviar tudo. Valeu. Valeu, valeu. Boa noite, Boa noite aí, galera. bom descanso. Valeu, boa noite aí. Valeu. Boa noite, mano. Até nunca mais. Pô, quer dizer, até Galera, depois. boa noite aí para todos aí. Valeu demais. Vai que o último morre, então a gente já está se despedindo aí. Nos vemos na glória. Vendo na glória. Nem vamos, de repente a gente nem se vê. Valeu, gente. Boa noite, Tchau. professor. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.